Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou tia Naí, alguns de vocês já devem me conhecer. Sou professora da Escola Municipal Professor Paulo Melo e estou aqui para conversar com os nossos amiguinhos do primeiro ano. Vamos conversar sobre a disciplina de português. Iremos iniciar nossa conversa sobre o alfabeto. O alfabeto é um conjunto de letras. E através desse conjunto de letras é que eu formo as palavras, formo o texto, formo as frases, certo? E aqui, tia Naí tem o alfabeto. Esse alfabeto está destacado com as letras coloridas. Essas letras estão maiúsculas. As letras maiúsculas eu utilizo para iniciar uma frase. Utilizo também em nomes próprios, como por exemplo, Pedro. A palavra Pedro, o nome Pedro é um nome próprio, porque todos os garotos não se chamam Pedro. Então, P de Pedro tem que ser escrito com a letra maiúscula, certo? Aí aqui nós temos, o que é o alfabeto, tia Naí? O alfabeto é um conjunto de letras utilizadas para escrever. Então, se eu quero escrever qualquer palavra, eu devo primeiro conhecer as letras que formam o alfabeto, certo? Que através das letras eu vou formar as sílabas. As sílabas é o quê? Uma letra, uma vogal junto com uma consoantes. Então, eu formei uma sílaba. E através do conjunto de sílabas, quando eu formo as sílabas, eu formo as palavras. E na sequência eu formo frases, formo texto e assim sucessivamente, tá? Nós temos aqui o alfabeto ilustrado. Ô tia Naí, o que é um alfabeto ilustrado? O alfabeto ilustrado é o alfabeto em que compõe imagens, gravuras, certo? Então nós temos aqui a primeira letrinha do nosso alfabeto é a letrinha A. A de abacaxi, porque a palavra abacaxi se inicia com a letra A, que é a primeira letrinha do nosso alfabeto. Nós temos aqui banana. Banana se inicia com a letra B, que é a segunda letrinha do nosso alfabeto. C de casa, que é a terceira letrinha do nosso alfabeto. E assim sucessivamente, até chegar a letrinha Z, que eu tenho a imagem de uma zebra. Porque zebra se inicia com a letrinha Z. Então aqui é o nosso alfabeto ilustrado. É o alfabeto em que cada letrinha nós temos uma imagem para demonstrar aquela letrinha, tá certo? Então, L de laranja, porque a palavra laranja se inicia com a letrinha L, tá certo? Por exemplo, macaco, macaco é com M. E assim sucessivamente. Assim nós temos aqui um exemplo do nosso alfabeto ilustrado, certo? Nós temos aqui compreensão de texto. O que é isso, tia Naí, compreensão de texto? Veja só, a compreensão de um texto é fazer uma análise objetiva do texto, é verificar o que realmente está escrito nele. Então eu tenho que fazer a leitura do texto e analisar tudo o que está escrito nele. Então, eu estou compreendendo o que foi passado pelo autor, certo? Aqui, tia Naí, tem um exemplo de um texto, certo? Olhe, nós temos aqui a pipa de João. João fez uma pipa colorida. João corre, corre. A pipa voa, voa. Como o João gosta de brincar com sua pipa? Elisângela Terra é a autora desse texto. Então, vamos fazer a compreensão desse texto. Qual é o título do texto? A pipa de João. O que João gosta de fazer? No texto eu já tenho essa resposta. O que é que João gosta de fazer? Ele gosta de correr, de soltar pipa. O que foi que João fez? João fez o quê? O que foi que ele construiu? Qual foi o tipo de brinquedo? Ele construiu uma pipa colorida. Então, nós acabamos de fazer a compreensão do texto. São as coisas que João gosta de fazer, tá certo? Não devemos colocar, quando a gente vai construir um texto,
jamais não devemos colocar no final do texto a palavra fim, certo? Então, e também não devemos começar a escrever um primeiro parágrafo e falhar as linhas. Deve ser tudo na sequência. E não esqueça desse recadinho, desse lembretezinho de tia Naí. Não coloque no final a palavra fim, pois você já está finalizando o texto. Então, não precisa colocar a palavrinha fim, tá certo? Então, nós temos aqui essa pequena revisão de português. Nós vimos o quê? O alfabeto, a sua importância para construir as palavras, as frases e os textos. Vimos também o alfabeto ilustrado e vimos como devemos compreender um texto. Devemos ler e analisar tudo o que está escrito nele, certo? E não esqueça, na hora que você for construir um texto, não coloque no final a palavrinha fim. Com certeza você já está finalizando o seu texto, então não tem a necessidade de colocar a palavrinha fim, tá certo? Então, pessoal, bons estudos e até o nosso próximo encontro, tá? Fique com Deus. Beijos de tia Naí, tá?